semana que vem. Também, né? Também, óbvio. Pode ser melhor ainda na semana que vem. Mas na semana passada eu tive que me esforçar muito, me distrair um pouco, empolgado. E comecei a forçar a voz em cima, de repente, de algum comando. Hoje não, hoje eu vou pedir para se retirar e vou falar baixinho, porque eu quero dar mais uns 20 anos de aula e a minha garganta precisa durar. Certo, meus queridos? Então, para que eu não seja grosseiro também, neste bela manhã para aprender física, fiquem em silêncio. Se quiser se manifestar, levando para cima. Muito obrigado. Valeu, galerinha. Foi bem rápido aí atrás. Show de bola. Ô, galerinha, negócio é o seguinte, ó. Radiações eletromagnéticas. Eu sei que a maioria de vocês, mesmo os caras que não fizeram nenhum exercício físico ao longo do ano, almas que talvez eu não possa salvar mais, né? O cara sabe a sequência das radiações eletromagnéticas em ordem de frequência crescente. Em ordem de frequência crescente. O cara comigo aqui, desde os primeiros dias de aula, a gente vem falando ondas de rádio, micro-ondas, luz, e o vermelho, antes do vermelho, infravermelho, aí sim luz, ultravioleta, porque termina com violeta, então depois é acima do violeta, que nem som, infrassom, ultrassom, raio-x, 7 radiações eletromagnéticas, simples assim. A apostila volume 8, se eu não me engano, aliás, uma coisa que é perigosa, eu estou usando lá em casa quando eu vou olhar o meu volume, ele é um pouquinho diferente de vocês, é o volume do ano passado. Mas eu acho que na física B ele já começa querendo explicar o que é uma radiação eletromagnética. Aliás, não, né? Ele começa com o efeito Doppler. Não tem problema, não tem problema. Aí depois, é verdade, a minha apostila é um pouquinho diferente de vocês, ó. Minha apostila é um pouquinho diferente de vocês. De qualquer forma, ó, eu estou falando agora sobre o espectro eletromagnético. Beleza? Depois eu vou começar o efeito Doppler ali. Então a galera que lembra dessa sequência de radiações eletromagnéticas, ela já mata aí, vamos dizer, umas 10% de questão que só cobra do aluno isso. Saber que todas essas coisas são essencialmente a mesma. Todas são irmãs, todas são constituídas da mesma entidade. Radiações elétron. O que é elétron? Porque tem a ver com campo elétrico. E magnético, campo magnético. Então tu vê, não é uma carga elétrica, não é uma carga elétrica ou um ímã. Na verdade é o efeito que uma carga elétrica produz, que é o campo elétrico. Na última aula de física B, não, daquela da lei de Faraday, da física C, fluxo magnético, nós falamos na última aula, né? E comecei a falar para vocês da lei de Faraday. A lei de Faraday eu mostrei para vocês mais ou menos assim, ó, física E. Física C era capacitores. Eu mostrei para vocês assim, ó, um imãzinho, polo norte, polo sul, um galvanômetro, e quando eu mexia o ímã perto da espira, o galvanômetro acusava a corrente. Quando o fluxo magnético dentro da espira se alterava, aparecia uma corrente elétrica na espira, não era isso? Mas o que gera uma corrente elétrica? Lembra do V igual a L vezes I? Para o I poder existir tem que ter uma DDP, não é isso? Tem que ter uma diferença de potencial. Ou seja, o que essa experiência nos mostra? Que um campo magnético que varia gera nesse fio uma DDP, uma voltagem, ou seja, um campo elétrico. E nós já sabíamos que campo elétrico, ou seja, corrente elétrica de um fio, gera em volta dele campo magnético, regra da mão direita, linhas de campo circulares. Ou seja, campo magnético oscilante gera um campo elétrico. E um campo elétrico gera um campo magnético. Então, na verdade, o que a galera conseguiu perceber depois de muito estudar essa situação é que sempre que uma carga elétrica começa a chacoalhar de um lado para o outro, ela começa a sofrer variações de campo elétrico de um lado para o outro, e isso gera variações do campo magnético de um lado para o outro, e um vai estimulando o outro, e essa oscilação eletro se espalha para tudo que é lado desse condutor, onde as partículas ficaram sacolejando. Então todas essas coisas aqui, ó, nascem de partículas que aceleram e desaceleram, que vão para um lado e para o outro, que sacolejam. A grande diferença é aonde isso está acontecendo.
No caso das ondas de rádio, isso está acontecendo numa antena. Fiz uma antena esses dias, essa história de iPad, de arquivos eletrônicos, né, faz o cara meio que parar de escutar rádio, né? Só que essas porcaria nova aí dão um pau, né, meu? Então eu tinha lá um dispositivo que eu botei lá umas 2.000 músicas e ficava rodando aleatoriamente lá em casa, lá em Bituba. Só que aí minha mãe, coitada, não domina essa coisa, né? Eu deixei um botão lá para ela apertar e ligar o som para ela, coitada. E aí dei um pau no dispositivo, deixei a mulher sem som vários finais de semana aí que eu não tive tempo de ajeitar isso aí. Aí eu pensei, pô, rádio, cara, Itapema tem umas músicas que eu gosto, né, cara? Então, e ela gosta também. Vou botar uma antena lá em casa, não tinha antena. E o que eu fiz então para fabricar a antena? Peguei um pedaço de fio, descasquei uma ponta do pedaço de fio, descasquei outra ponta do pedaço de fio, preguei no armário lá, e peguei esses dois fiozinhos encapados e levei até o conector. Pronto, uma antena. Oh, é um pedaço de fio, dá para acreditar? Isso serve tanto para emitir radiação eletromagnética quanto para receber. Exatamente, que loucura, né, cara? Não dá para acreditar que o cara emite uma antena mais ou menos como essa, lá no morro. O cara emite uma radiação que se espalha como uma luz que eu não vejo para tudo que é lado, como uma lâmpada brilhando, certo? Um pouquinho dessa luz bate aqui, depois de atravessar concreto e o escambau, bate aqui, e na hora que essa radiação eletro atinge essa antena, o campo elétrico e magnético fica se intercalando e variando naquela região, né? Ou seja, acaba gerando uma mini corrente que saculeja exatamente como a corrente elétrica da antena mãe saculeja. Como mais ou menos que entrasse em ressonância. Lembra? Uma coisa vibrando, se outra tem uma vibração natural parecida, ela começa a imitar, certo? Essa vibração. Que loucura, é por isso que se tu pegar esses dois fiozinhos aqui ó, e botar na língua, pode dar um choquezinho, cara. Porque a radiação eletromagnética, e é um tipo específico chamada de onda de rádio, está estimulando uma mini corrente elétrica na anteninha e pode até tomar um choquezinho na língua, né, se a intensidade do sinal for boa, certo? Que loucura, né, cara? Não dá para acreditar que é tão simples assim, né? Certo? Parecia mais complexo, e realmente se tu for estudar mais profundamente, vai precisar de uma matemática demoníaca para descrever a coisa fisicamente. O que não é o nosso objetivo de hoje. A nossa matemática aqui, olha só a matemática que eu preciso para hoje. Olha! Uou, pesado pra caramba. Essa é a matemática de hoje, para todas elas. Todas elas, lembra da experiência de Young? A experiência de Young mostrava, desculpa querido, a experiência de Young mostrava que a luz é onda. Mas antes do Young aparecer com aquela experiência que mostrou que luz com luz podia dar escuridão, lembra? Frestinha, frestinha, frestinha. Em vez de dar duas marquinhas de luz como era esperado, se luz fosse partícula, ou passa ou não passa pela fresta, dava o quê? Um monte de franja, umas mais grossas, outras mais finas, mostrando que luz é como onda, não é isso? Mas antes disso, luz era partícula. O Einstein deu até um nome para essa partícula, ele chamava de celeritas. Outros sujeitos começaram a chamar de fóton. É como a gente chama a partícula de luz hoje, fóton. É onda ou é partícula? Os dois, a safadinha, ora se comporta de um jeito, ora se comporta de outro. Aparentemente, parece que nós não descobrimos ainda exatamente o que é essa entidade. Aí não estamos conseguindo descrever com muita precisão. Algumas descrições falham em algum momento. Parece que alguém ainda precisa melhorar, né? E claro, eu estou falando aqui em termos básicos, óbvio que a gente conhece a onda eletromagnética com uma matemática que eu ainda não domino, né? Então é possível que o fato de a gente precisar da dualidade onda-partícula, a gente precisar dessa dualidade mostra que talvez tenha alguma coisa errada. Então, ó, tratando como radiação eletromagnética, como onda, tem essa lista prontinha, e toda essa lista obedece a essa equação. O E, galera, é a energia do fóton. Energia do fóton. Ou seja, energia da partícula que representa essa radiação. O que é o H? É chamado de constante de Planck. Uma das constantes mais importantes da física quântica. Constante de Planck, Max Planck, um dos grandes caras que discutia com Einstein sobre as teorias que bem descreviam a natureza. O F tu sabe, né, meu querido? Frequência.
frequência. Eu pergunto a vocês, já que o H é uma constante, 6,6 vezes 10 na menos 34 joules segundo, uma constante bem pequenininha, então quer dizer que a energia do fóton é diretamente proporcional, dobrando a frequência de uma radiação eletromagnética, dobra a energia dessa vaguinha que te atinge. Portanto, quanto maior a frequência, maior a energia da radiação. Então a mais perigosa, sem dúvida nenhuma, é raio gama. Arranca a partícula do teu corpo, tamanha a pancada. Aliás, cara, essa radiação eletromagnética, ela é tão partícula que na química a gente trata ela como o núcleo de um átomo de hélio. O raio gama é o núcleo de um átomo de hélio sendo disparado em tua direção. Ou seja, 2 prótons e 2 nêutrons batendo no corpo. Pô, é claro que isso pode danificar, né, as células, se for célula viva que receber esse impacto. Aliás, a partir de qual onda é perigoso? Tu lembra? A partir de ultravioleta, são chamadas radiações ionizantes. O que é ionizante? Que pode ionizar. O que é ionizar? É ganhar ou perder cargas elétricas. Quem é carga elétrica? No caso, pode se mover. Elétron, basicamente, não é? Então, tu imagina a pancada da radiação para ela arrancar um elétron definitivamente da molécula, né? Pode ionizar a molécula. Quando bate no DNA, no lugar errado, pode ter uma alteração na informação na hora de copiar a nova célula. Lá o telômero, né? Parece que é a parte final, né? Não é isso? A biologia fala disso, né? Uma capinha final lá que protege o final do cromossomo na hora da divisão celular, né? Ele vai se desgastando à medida que a célula vai se dividindo. Daí o envelhecimento, certo? Parece que tem medicamentos aí, cara, que estão mantendo esse telômero cada vez melhor à medida que a célula se divide e a galera está envelhecendo menos. Acho que é Revesterol, né? Uma das drogas aí que a galera está testando, que é uma droga anti-envelhecimento, tem efeitos colaterais e tal, mas eles estão testando aí, cara, umas drogas que mantêm o telômero na hora da divisão celular e o cara não envelhece direito. Olha que loucura. Aí vai que, naquele banho de sol, naquele dia gostoso, um raio gama, uma radiação, um raio X ou uma radiação mais energética, pode ser até ultravioleta, tipo A, B ou C. C? Não, C não, tipo A, tipo A. Bateu lá no DNA, bem no telômero, cara, que azar. E aí desconfigurou, na hora da divisão celular, aquela maldita célula, ela começa a se reproduzir loucamente, e tem um tumorzinho. E tu, cara, o cara religioso, tu vê que sadio, que surfa e que não usa drogas, teve um câncer do nada e nem tem caso na família. Putz, a vida é probabilística. Que loucura, estar vivo depende de uma série de probabilidades. Que estranho, né, cara? Louco saber disso. Eu achava que a vida era determinística, que a gente podia calcular e prever com certeza o que vai acontecer. Mas não. A vida tem um componente de probabilidade por trás dela muito curioso. Einstein não aceitava essa ideia. Einstein falava com Max Planck: não, Planck, estás errado. Não pode ser assim, o princípio da incerteza não pode existir. Afinal, Deus não joga dados. Frase célebre do Einstein. Deus não joga dados. Não é possível. Mas, na verdade, Einstein, depois, no final da carreira dele, falou, talvez esse tenha sido o meu maior erro, não ter percebido que o princípio da incerteza, de fato, existe. Como assim, professor? Não entendi essa história de princípio da incerteza. Para deixar bem didático, um elétron passando aqui na sala. Será que eu consigo saber exatamente aonde ele está e com que velocidade ele está? Por incrível que pareça, não. Ou eu consigo descobrir com alta precisão a velocidade e não sei a posição, ou eu sei a posição com grande precisão e não sei a velocidade. Heisenberg, que falou sobre esse princípio, mas quem defendeu ele diante do Einstein foi o Planck. Né? Num discurso famoso, tem esses discursos todos transcritos. E vale, né, para quem é da área, vale a pena às vezes se divertir lendo eles. Ô galerinha, olha só. Até agora eu não falei nada demais. Relembrei a lista das radiações eletromagnéticas. Te falei que todas elas nascem de partículas elétricas em movimento, saculejantes de preferência. Te falei que cada uma dessas radiações tem uma certa energia de cada maldita partícula que compõe essa radiação. E essa energia é diretamente relacionada à frequência. Nada demais até agora. Desculpa a demora, pode falar. Uma molécula radioativa, provavelmente. Olha só o que é uma molécula radioativa. É porque ela emite radiações eletromagnéticas de um tipo específico. Porque se fosse qualquer radiação eletromagnética, então tudo é radioativo.
Vocês são radioativos. Primeiro que eu estou vendo uma coisa sair de ti. Luz. Mas tem uma outra coisa que eu não vejo sair de ti e que sai em maior intensidade que a luz. O infravermelho. Lembra da câmera de visão noturna? Câmera de visão noturna? Certo? Ela capta essa luz que meu olho não capta. Tudo bem? Certo? Agora olha que curioso. O infravermelho, ele tem uma frequência menor que a luz. Infra. Então seus fótons são menos energéticos. Mas todo o maldito átomo do teu corpo emite esse infravermelho. Inclusive os da parte interna do teu corpo. Essa radiação que eu observo vem só da casquinha do teu corpo. Certo? Essa radiação que eu vejo não está vindo do interior do teu corpo, é só da casquinha. E nem veio diretamente do teu corpo. Lembra, né? Essa coisa que eu vejo está vindo da onde? Dali, ó. É dali que veio. Se eu apagar a luz, não vejo. Então, te lembra? Essa luz que eu estou vendo aparentemente saindo de ti, nem veio de ti. Ela veio da lâmpada. Uma molécula tua, só da superfície do teu corpo, recebeu uma pancada dessa radiação eletromagnética, se excitou esse átomo, e o elétron orbitou um orbital mais externo. Quando ele voltou para a casinha dele, ele devolveu essa energia que ele tinha recebido na cabeça. Um fóton. Então tu vê, né, cara, que loucura. Eu tinha te mentido quando eu falava que a luz, o raio de luz bate e volta. É mentira, né, cara? A luz bate, é absorvida pelo átomo. O átomo vai lá, se excita, o elétron vai para o orbital mais externo. Quando volta é que a luz... Até tem um tempo para isso acontecer. E a gente dizia que, meu Deus, é instantâneo. Mas não, tem até tempo para a reflexão ocorrer. E tu vê, né, cara, que mecanismo intrincado aquele que ocorre numa molécula, num átomo, que a reflexão obedece que esse ângulo é igual àquele ângulo. Que loucura, né, cara? Que me parece uma engrenagem, né, cara? Parece que Deus criou uma engrenagem dentro dos átomos que... Pega aqui, posso pular com o mesmo ângulo, na mesma hora. Outra, né? Não te esquece que essa máquina de filmar a realidade é uma máquina ruim de filmar. A gente só enxerga coisas que demoram séculos do ponto de vista atômico. E a gente tem que enxergar coisas muito rápidas para poder entender a física atômica, né? Que loucura! Agora olha só, galerinha. Saculejar elétrons em um fio emite ondas de rádio. Me dá uma estação famosa que tu escuta aí. Não quero o nome, eu quero Isso, 100, não vou botar o valor todo, 100 aproximadamente, né? Não, o ponto não me interessa também, 0,666 minha estação, pronto. Vezes, eu quero saber o que vem depois, que é Hertz, não é? É Hertz? Não, Megahertz. Ah, é Megahertz, obrigado amigo. O que é Mega? Essa é a minha pergunta. 10 na 6, porque quilo da tua vida, quilograma é 10 na 3. Então mega só pode ser 10 na 6. Não é normal tu no final do terceirão não saber o que é quilo, mega, mili, micro. Isso é o mínimo. Era o mínimo que tinha que saber, né? Vamos? 10 na 3. 10 na 6. 10 na menos 3. É o mínimo do mínimo. Assuste-se se tu não lembrar disso. Quer dizer que, pelo amor de Deus, hein, pai? Tem que conferir a vida desse filho, hein? Ó, 10 na 6. Dane-se a vírgula, dane-se qual é a rádio que tu escuta, mas 100, 10 na 6, não é o teu dia a dia isso, caramba? Não é o teu dia a dia, pô? 100 MHz, 100 vezes 10 na 6, isso é uma onda de... É quase o limite de frequência. Acima disso, ainda é onda de rádio. Só que dá um trabalho fazer, dá um trabalho saculejar ela tão rápido, vai fritar a tua antena. A antena vai chegar a ficar quente se tu quiser emitir essa onda de rádio, mas vai ser onda de rádio, porque ela nasceu de um fio esticado onde os elétrons ficam saculejando. Só que a partir daqui fica impraticável usar ela, por isso que a gente diz que a onda de rádio vai só até 100 vezes 10 na 6 MHz. 10 na 8, tudo bem? 10 na 8 Hz. Professor, mas eu quero fazer onda de rádio com 10 na 10 Hz. Vai em frente, vai funcionar, vai ser onda de rádio, não vai ser micro-onda. O que eu estou querendo te dizer com isso? Não adianta tu querer decorar na tua mente quais são as faixas que começa uma e termina a outra, porque não existe isso. Uma se sobrepõe à outra. Tem micro-ondas com 10 na 10 Hz e tem ondas de rádio com 10 na 10 Hz. A diferença é como que eu estou sacudindo esse elétron. Sendo um condutor normal, é onda de rádio.
Agora, se eu for sacudir esse elétron violentamente dentro de uma válvula eletrônica especial, aí já passa a ser... Então qual é a diferença de onda de rádio para micro-ondas? Onda de rádio nasce de elétrons oscilantes em condutores e micro-ondas nasce em elétrons oscilantes em válvulas eletrônicas. Só isso. Válvulas eletrônicas especiais. Já que o movimento é de maior frequência, a radiação de micro-ondas geralmente tem frequência maior que a onda de rádio. Mas eu posso ter onda de rádio e micro-ondas coincidindo com a mesma frequência? Posso. Quando os caras começaram a trabalhar com micro-ondas, tu lembra qual foi o motivo? Fabricar radares para guerra. Derreteu a barrinha de chocolate, o cara sacou que dava para controlar a frequência e achando a frequência igual à frequência da molécula da água, entra em ressonância, a molécula sacode, por isso que o alimento é aquecido de dentro para fora. Só meu bife ficou frio lá dentro. Cara, essa radiação ela vai sendo absorvida. Se o bife era grosso, realmente lá a parte interna do bife não vai chegar tanto o campo eletromagnético para girar a molécula com tanta intensidade. Quando eu digo que esquenta de dentro para fora, é que não é o ar do micro-ondas que foi aquecido e aí depois aqueceu o alimento. É a carne mesmo que já foi aquecida internamente pelas moléculas de água lá dentro começarem a girar. Desculpa a demora. Tem micro-ondas que pode 10 na 6 Hz? Cara, até tem. Eu posso fazer uma válvula eletrônica que faça micro-ondas com 10 na 6 Hz. O problema é que aí já não vai fazer sentido. Vou te explicar por quê. Por que o cara começou a querer aumentar a frequência da onda de rádio? Aí tu vê, uma coisa que só um técnico talvez fosse estudar a origem disso. No começo, galerinha, o pessoal usava a amplitude da onda para descobrir se estava vindo alguma informação ou não. Ou seja, eu ia emitir uma radiofonia qualquer, gravava minha voz e emitia isso. Eu emitia uma onda padrão, de uma amplitude padrão, e quando via uma amplitude maior, eu descobria, ó, isso aqui é uma coisa diferente, então é um ruídozinho. E com esses vários ruídos eu conseguia descrever sons. No início era só pi, 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 pi. Aí depois começamos a emitir vários sons ao ponto de reproduzir a voz humana, né? Certo? Não com perfeição, né? No início era uma voz bem taquara rachada, bem ruim, né? Coisa que foi melhorando. A M, né? Sabe a M? Já botar essa vez na M, né? Sai aquele som estranho. Aí os técnicos começaram a perceber que às vezes era melhor não ficar medindo a amplitude, e sim a frequência. Se eu meço a frequência e a frequência mudou, eu consigo uma informação nova. Aí começaram a surgir diferentes formas de emitir informação, através da amplitude e através da frequência. O problema é, se eu quiser que chegue mais informação a cada momento, a onda tem que sacudir cada vez mais rápido. Se ela vir sacudindo muito lento, por mais que ela vá para frente rápido, todas essas radiações têm a mesma velocidade, que no vácuo é a velocidade da luz, 3 vezes 10 na 8 aproximadamente. No vácuo, todas empatam. Então, quando eu falo em velocidade de saculejar, os campos eletromagnéticos ou saculejam mais lentamente nas ondas de rádio, ou saculejam mais rapidamente nos raios gama, muito mais rapidamente nos raios gama. Já que a quantidade de informação que eu vou passar tem a ver com a frequência, quanto mais eu aumento a frequência da onda, mais informação eu passo e melhor fica a qualidade da música que tu escuta, por exemplo. Por isso que a música fica nojenta, e FM, os agudos, os graves, pô, parece que é ao vivo o negócio, né? Então é por isso a diferença. Por que usar AM então, professor? Ah, lembra daquela vantagem incrível da AM? A AM, que a frequência é mais baixa, ela bate na ionosfera, reflete, bate no chão, reflete a ionosfera e dá a volta ao mundo, cara. Ou seja, eu perco em qualidade e ganho em alcance. Por isso que rádio amador, ou até aquele radinho que o caminhoneiro usa às vezes para se comunicar com outros caminhoneiros, é um rádio que piora a qualidade, é AM, é mais difícil de escutar, porém vai longe, dá para falar com um cara do outro lado do mundo, se a tua estação for boa, se a estação dele for boa, e se não tiver uma tempestade elétrica, que é muito comum entre esses países, né? Agora está caindo raio para tudo que é lado, em algum lugar onde o céu está caindo. Como? O que seria uma partícula subatômica? É que é abaixo do átomo. O que é o átomo então? Núcleo com
já podemos dizer que prótons e nêutrons são partículas, né, que já compõem o núcleo atômico. E em volta da eletrosfera, mas a galera achava no começo que nêutrons e prótons eram partículas sólidas, indivisíveis, como o nome átomo sugere, né? Mas com aceleradores de partículas nós começamos a cortar essas partículas ao meio e descobrimos então que prótons e nêutrons são feitos de outras partículas subatômicas, os quarks. Parabéns. Exatamente. Se tu lembrar, né, para um comentário, de repente, uma questão discursiva, que os prótons são feitos de 3 quarks, 2 up e 1 down. E que o nêutron é feito de 3 quarks também, 1 up e 2 down. Se o cara ainda lembra que o quark up, quarks, partículas subatômicas, parecido com os elétrons, da família dos elétrons, digamos assim. Não dá para dizer que é da família dos elétrons, cara. Mas dá para dizer que é o seguinte, né? Está num nível tão pequenininho quanto os dos elétrons. Agora olha só, quarks, esses quarks do tipo up tem uma carga de 2/3 da carga do elétron, e o down tem uma carga de menos 1/3 da carga do elétron. Aí se tu for fazer as contas, tu vai ver que o nêutron vai dar carga total 0, e somando, né, 2 desses mais 1 desse vai dar carga total de 1 elétron. Mostrando na verdade que a verdadeira carga elementar não é aquela que nós chamamos de carga elementar, que tem uma carga mais elementar que a carga do elétron, a carga dos quarks, certo? Curioso isso, né, cara? Mas tu vê, ó, isso pode ser cobrado, professor. Não assim, ó, me fala tudo sobre isso. De jeito nenhum, mas pode numa questãozinha o cara introduzir, falar essa historinha que eu estou te contando e depois te fazer uma questão sobre isso. Plenamente possível. Ah, por que tu me falou então? Eu fazia na hora sozinho. É porque se tu nunca escutou essa informação e vai ler pela primeira vez, tu fica apavorado na hora. Se tu tá lendo alguma coisa que tu já escutou, tu fica mais calmo, tu consegue fazer a questão com mais tranquilidade. Mas tudo isso que eu estou te falando está em melhor qualidade, de repente, no textinho da apostila, que é uma ótima leitura para tu ler. Não queira decorar os números, mas pelo menos lembrar de algumas noções gerais é importante. Muito. Mas olha que pergunta bonita, o fóton é menor que o elétron? Muito menor. Muito menor, tanto que a massa do elétron, 9,1 vezes 10 na menos 31 kg, certo? Quando a gente fala que a luz bate numa pessoa, ela gera uma pressão, faz uma força na pele da pessoa. Se nós usássemos a massa do elétron para fazer esse cálculo, daria uma pressão muitíssimo maior do que a pressão gerada pela luz de fato, que não tem elétron. Tá? Então, na verdade, o fóton ele é muito mais leve que o elétron, pensando em termos de massa. Olha, a MFM, o mais importante para um técnico em eletrônica não é saber que é a frequência que muda. Para vocês, para o vestibular, é importante saber que AM as frequências são mais baixas e FM as frequências são mais altas, que a AM pela frequência mais baixa, ela reflete na parte alta da atmosfera e tem longo alcance. A FM, por ter frequência mais alta, passa direto pela atmosfera. Então se eu quiser falar com alguém fora da Terra, eu tenho que usar FM. Agora o técnico, cara, que vai construir o aparelho que vai receber essa informação, ele precisa saber muito mais. Ele precisa saber o formato da onda, na verdade, que chega. E tem uma distinção importante entre a AM e a FM a respeito daquilo que eu te falei. Uma usa a amplitude para passar a informação, outra usa a diferença na frequência para passar a informação, certo? E ainda não respondi a pergunta do cara. Por que então que apesar de eu poder gerar micro-ondas na frequência das ondas de rádio, por que eu não faço isso? Porque se eu já construí uma válvula eletrônica para saculejar o elétron mais veloz sem fritar a antena, é porque eu estou querendo aumentar porque aumentando a frequência eu consigo transmitir mais informação. Então é por isso, não tem por que eu fazer uma coisa mais cara para transmitir na mesma frequência da onda de rádio, que vai me dar uma limitação de quantidade de informação de bits por segundo. Ou seja, no início os satélites usavam ondas, na tentativa de aprimorar os satélites para deixar ele com uma banda maior, para poder vender mais canais de TV para as empresas, por exemplo, o cara quer enviar um satélite mais poderoso, que consiga passar, por exemplo, uma informação em HD. E aí a onda de rádio não vai suportar isso. Por isso que os satélites para as TVs como Sky em HD tem que ser um satélite que emite em micro-ondas, com a frequência lá em cima. Aí com uma única radiação, com um único raio eu consigo transmitir um calhamaço de informação.
Já escutaram falar em TV 4K, né? TV 4K. As novas TVs, né? Com uma definição maior ainda que a Full HD, né? Por que ainda está com problema para isso acontecer e realmente bombar no mundo? Porque os satélites atuais, as empresas de TV atuais não conseguiriam emitir um canal com tamanha quantidade de informação para o cara receber na casa dele. Então precisa reformular tudo, satélite, empresas de TV, para que a gente possa, redes de cabos, os cabos precisam ser mais robustos quando for TV a cabo, para passar mais informação e não gerar tanto efeito Joule para não fritar o cabo. Olha que loucura. Aí também outra vantagem da fibra ótica, né? Pode passar muito mais luz ali antes de que, né, a gente tenha um colapso da fibra ótica. Show de bola. Infravermelho, por que não usa infravermelho de uma vez, professor? Então aumenta mais a frequência, passa mais informação? Usa. O celular até usa infravermelho. Os mais antiguinhos usavam mais ainda, né? Antes do Bluetooth, que é micro-ondas. Bluetooth, cara, ó, Wi-Fi, micro-ondas. Então tu vê, a tua casa tá banhada de micro-ondas o dia todo, cara. Não é só no aparelhinho de micro-ondas. Certo? Professor, eu vou fritar. Não, por que tu não vai fritar? Porque a frequência é diferente, a frequência das anteninhas lá do teu aparelho é diferente da frequência da molécula de água do teu corpo, não entra em... Tá tranquilo, passa batido, certo? Show de bola. Qual é o problema de usar infravermelho então? Teu corpo não emite infravermelho? Então primeiro, a probabilidade de sofrer interferência dos objetos do dia a dia, se a antena emitisse infravermelho, é maior. Concorda comigo? Outra, o infravermelho ele vai bater num objeto e vai ser muito mais absorvido. Ou seja, vai ter Wi-Fi no quarto do lado já não tem. Certo? Então é por isso que a gente também não vai usar as anteninhas de infravermelho pela casa para passar informação, porque vai ter outros problemas técnicos então. Por isso que por enquanto os aparelhos Wi-Fi, certo? Os aparelhos Bluetooth e satélites têm sido campeões no uso de micro-ondas para telecomunicações. Show de bola. Radar micro-ondas existe? Existe, então dá para fazer guerra também usando micro-ondas. Oh, show de bola. Ondas de rádio é usado para material bélico? Putz, direto, né, cara? Então tu vê, muitas dessas tecnologias nasceram de aplicações bélicas que aí depois migraram para outras aplicações. Bizarramente o ser humano evoluindo quando a galera começa a se matar, né, cara? Absurdo isso, mas são vários os exemplos. Tá dizendo que é legal isso acontecer? De forma alguma. Gostaria que nós gastássemos essa energia em vez de se matar, né? Imagina, em vez de ficar pensando uma máquina para matar as pessoas, porra, como ensinar melhor as pessoas, como desenvolver uma tecnologia para as pessoas terem uma vida mais feliz, né, e menos sacrificante. Mas não, né, cara, que loucura, o ser humano não tem essa habilidade, infelizmente. Galerinha, válvulas eletrônicas especiais. O elétron saculeja tanto que emite uma radiação eletromagnética de frequência maior. E de onde é que vem o infravermelho, então? Agitação térmica. O que seria essa agitação térmica? Temperatura mede o grau de agitação das moléculas. Quer dizer que agora, cada maldita molécula do teu corpo está vibrando, porque ela tem temperatura. E cada vibradinha dessa que ela dá, faz uma variação do campo elétrico, que gera um campo magnético oscilante, elétrico, magnético, eletromagnético. E assim sai do teu corpo um tipo de luz que eu não enxergo. Tu é uma lâmpada ambulante, fótons de infravermelho sendo emitidos para tudo que é lado. Que loucura isso, cara. Demorei a acreditar nessa ideia. Né? Porque não dá, pô, parece que é só o que eu estou vendo aqui, mas não, o que eu estou vendo é só uma gotícula. Aliás, ó, faixa enorme de frequências, faixa menor de frequências, uma faixa razoável de frequência, um nada. No mar de cor que a gente não enxerga. Então, importante lembrar disso, a luz é uma variação que vai de 4 vezes 10 na 14 a 7,5 vezes 10 na 14 Hz. Então tu vê, não muda nem uma casinha lá no 10 na 14. Enquanto essa aqui vai de kilo a megahertz. Então a faixa imensa de cores que nós não enxergamos no espectro das ondas de rádio. Certo? Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você está me dizendo que o infravermelho vem das partículas, dos elétrons vibrando em volta do núcleo atômico à medida que giram? Todo maldito átomo emite infravermelho? Exatamente. Todo maldito átomo que existe emite infravermelho, a não ser que esteja no zero absoluto. No zero Kelvin. Aí a molécula parou de vibrar, teoricamente morreu a vibração e aí não emite nada, porque a coisa não está vibrando. A gente nunca chegou no zero de verdade, a gente nunca conseguiu fazer uma molécula morrer de tão fria que ela fica. Sempre sobe uma maldita radiaçãozinha.
lá no 0,0000000 alguma coisa Kelvin. Várias casas após a vírgula. E a filha da mãe vem suspirando ainda, vem uma vibradinha ainda, certo? Loucura, né, cara? Quando eles fazem essa experiência com gás, a baixa pressão, várias moléculas de gás, quase no 0 Kelvin. As moléculas que antes vibravam cada uma por si, elas começam a vibrar juntas, lembra? Condensado de Bose-Einstein, elas ficam ainda assim, todas juntas, quase mortas. Claro que eu estou fazendo em câmera lenta, tá? Esse ainda aos olhos humanos seria uma frequência ainda que não dá para perceber. Mas tu filmando lá, comparando com as máquinas em câmera lenta, tu ainda teria um suspirinho da molécula. Ela ainda assim emite um pouquinho de infravermelho. Peraí. E a luz? Já expliquei a luz, né, cara? A luz, a radiação bateu, excitou o átomo já desexcitou de novo e quase instantaneamente posta um fóton. Quer dizer que o fóton do infravermelho está vindo de todas as moléculas do corpo, na superfície e na parte interna também. Por isso que quando o cara pega uma câmera infravermelho, fica diferente a cor da parte central do corpo da cor da casquinha, né? Porque como na parte central do corpo a temperatura é maior, a quantidade de infravermelho emitida é maior. Sim, um grande exemplo de raios gama é bomba atômica explodindo. Mais um exemplo interessante são os isótopos radioativos. Então agora aqui tem H2O aqui perto da gente. E aqui dentro. Esse H2O que está no teu corpo, cara, a natureza é sábia, né, bicho? A natureza ela não aceita deutério nem trítio para H2O que vai para o corpo. A molécula d'água ela é como se a membrana da célula filtrasse, cara, o deutério e o trítio. É bizarro, né, cara? Porém, nesse vapor d'água que tem aqui fora, uma ou outra moléculazinha dessa, H2O, um desses H é deutério, cara. E deutério é radioativo. É como o cara que tem um nêutron a mais no seu núcleo, é como o cara que está com gases, ele fica dando punzinho devagarzinho até a coisa sair, entendeu? O cara que é verdade. Então assim, ó, um deutério, sabe o que é deutério? Deutério, né, galera? Isso é importante. Deutério é um átomo de hidrogênio, um próton, um elétron, só que acompanhado do próton no núcleo tem um nêutron. Então, em vez da massa atômica dele ser 1 com a das hidrogênios normais, a massa atômica dele é 2. Esse cara é radioativo. Ele está por aí. Trítio. Uma molécula ou outra d'água tem trítio, cara. Tem gás de hidrogênio aqui também, não é? Um ou outro desse perdido tem um deutério ou um trítio. É muito raro, mas tem. O que eu estou te dizendo? Estou dizendo que a natureza é radioativa, cara. Eu estou dizendo que a natureza tem radioatividade acontecendo. Pega um medidor Geiger e tu vê, ó, já tem radioatividade aqui. Só que aí tu vai numa mina, por exemplo, num lugar bizarro lá e aí, meu Deus, naquela região tem alguma coisa acontecendo naqueles átomos, tem muitos isótopos radioativos e lá a quantidade é maior. Ah, temos que estudar essas paradas? Como é que nós vamos estudar essas paradas? Vamos filtrar esse material e deixar um monte de material radioativo junto. Aí começaram a pegar uma mina, por exemplo, de césio, filtrar o césio e deixar só o césio que tinha nêutrons a mais, radioativo. Ou seja, é da natureza que vem essa radioatividade. O homem só aprendeu a fortalecer ela. Aí os caras começaram a pensar, está emitindo alguma coisa. Não sabiam ainda dessa lista completa. Ah, deve ser uma onda de rádio. Só conhecia onda de rádio, por isso radioatividade deveria ser, né? Raios gama atividade, né? Deveria ser raios gama atividade. Mas não, a galera chama de radioatividade, porque é onda de rádio, entre aspas, a galera não sabia o que era. Aí olha só o que o cara pensou, já que está emitindo uma onda de rádio, vamos pegar alguma coisa que reflita essa onda. E vamos botar esse espelho próximo desse material radioativo. Quando a gente botar esse espelho vai refletir, vai esquentar, nós vamos poder usar essa energia. A energia nuclear está nascendo. E as primeiras bombas, cara, que foram feitas, era uma bola de material radioativo e uma capa de berílio. O experimentador no laboratório ia fechando o núcleo da bomba com uma capa de berílio e a temperatura do núcleo da bomba ia aumentando, porque mais radiação ia se concentrando e batendo em mais átomo e partindo mais átomo, liberando mais raios gama. E quem é a nossa super bomba atômica que nos mantém vivos? O Sol.
Por isso que o Sol é uma porrada de radiação nociva, mortal, que chega em direção à Terra. Porém a magnetosfera, lembra? Partículas elétricas carregadas imersas em campos magnéticos começam a ter movimento, certo? E aí esse movimento então desvia essas partículas de vir direto para a Terra, mas um pouquinho passa, amigo. Por isso que protetor solar vai te deixar bonitão aos 60, pele de bebê. É só não deixar a radiação ultravioleta tipo A penetrar no teu colágeno e detonar essas células que fazem a tua pele voltar para o lugar. Beleza? Daqui a pouco a gente continua. Como?